Bem-vindos, bem-vindas ao nosso painel inaugural da trilha de resiliência empresarial no mundo dinâmico. É um prazer tê-los conosco nesse momento em que todos estão, na sua grande maioria, ainda em casa, com seus desafios sendo superados a cada dia. Eu sou a Heloísa Macari, eu sou sócia-diretora executiva da ICTS Productivity, e hoje eu conto aqui com os nossos especialistas, nossos líderes de negócios, para trazer um pouco do que será toda essa nossa trilha de resiliência empresarial, que se desdobrará ao longo de 4 meses. São mais de 29 sessões que teremos para abordar os diversos temas que elencamos, que nesse momento são os temas cruciais para que os empresários, as organizações, todos aqueles profissionais que queiram, de fato, aproveitar esse momento e enxergar como uma oportunidade de se sair mais forte, de estar preparado para novos riscos, novos obstáculos que possam aparecer diante dos seus negócios, realmente tem essa visão de que ferramentas, de que instrumentos, que soluções trazer para esse novo mundo, que estamos vivendo pós aí, crise inicial de pandemia Covid-19 e que ainda não sabemos até quanto tempo isso se prolonga. E por que resiliência? Resiliência é um termo que a gente remete aí da capacidade que qualquer pessoa material, qualquer empresa tem de se adaptar a novas condições, a novos cenários. Até outro dia a gente estava falando sobre isso e traz até em alguns momentos não só a resiliência, mas também a plasticidade, quer dizer, muitas vezes você não só se adaptar, mas você também permanecer no novo cenário. E essa capacidade, ela tem que realmente estar presente no dia a dia dos negócios, cada vez mais. A gente está falando de mudanças que acontecem hoje, que são muito rápidas. Se a gente for falar sobre a questão do home office, muitas empresas tiveram que, em 1, 2 dias, pegar toda a sua estrutura e mudar para home office, então tem que ser muito ágil, muito dinâmico para poder se adaptar. Estamos falando também da resiliência diante até de incertezas, então cada vez mais a gente tem incertezas, e se a gente pode transformar essas incertezas em visão de riscos, isso sendo materializado, e você também, as organizações, as pessoas, os profissionais tendo que reagir rapidamente a mudanças provocadas pelas essas incertezas. E cada vez mais também as organizações elas têm que estar preparadas para mudar rapidamente os seus processos, a sua visão de controles, a forma que faz auditoria, a maneira que garante que as pessoas estejam aderentes às regras, a forma com que os processos são executados a partir do momento que você deixa de ter pessoas disponíveis, e tem que partir, inclusive, para processos aí de automação de uma maneira ágil, rápida. Então, toda essa bagagem, esse conhecimento que prepara as empresas para mudar e se adaptar, a serem resilientes, é o que a gente se propõe a trazer para vocês nessa forma de trilha ao longo dos próximos 4 meses. Se nós formos observar um pouco do que tem acontecido, qual esse contexto que a gente tem vivido e o porquê que a gente elencou algumas temáticas, algumas abordagens para trabalhar em forma de painéis, tem a ver realmente com esses dados e esses contextos. Então, se a gente for observar, grande parte das pessoas ainda estão em home office, os desafios ainda são enfrentados por esse cenário das pessoas não estarem juntas, e parte inclusive das funções em algumas companhias, elas já se tornam majoritariamente feitas de maneira remota. Quer dizer, eu tenho um cenário que não mais as pessoas se encontram, não mais os processos eles acontecem com um falando para o outro, aprova ali aquela solicitação, isso tem mudado, a dinâmica é diferente. A gente também tem aí dados que mostram que é um cenário também que fez com que os desvios de processos, os desvios de regras, os desvios de políticas, de fato, tenham acontecido com uma grande frequência. Então, a gente tem um cenário que traz aí falhas acontecendo por
mudanças estruturais, mudanças repentinas que aconteceram no negócio. A gente também tem um cenário que traz impactos, inclusive, em mudança, né, do modelo de negócio. Você tem aí empresas, né, instituições que sofreram disruptura, seja da sua cadeia de abastecimento, seja de uma hora para outra de não enxergar mais os seus clientes, o seu mercado consumidor, e fez com que aí, né, muitas repensassem a forma, né, como desenvolver os seus negócios. Então, isso trazendo impacto no modelo, né, de não atender mais diretamente o cliente, ter que atender de outra forma, mudar completamente, inclusive, o mercado em que ela atua. Vimos muitas empresas empresas de cosméticos partindo para a produção de álcool gel, esse é um exemplo. Várias empresas realmente sofreram, né, tendo impacto aí na sua cadeia, né, de abastecimento, interrupção, né, desse abastecimento e tendo que, de uma hora para outra, se reinventar. Né? Se formos olhar sobre os aspectos, né, de cyber, né, cada vez aí um incremento, né, no percentual de ataques, né, bem-sucedidos, né, que nós tivemos já. Então, um cenário em que a exposição, né, a esses riscos, né, de cyberataques, eles realmente a gente vê que isso aumentou de uma maneira exponencial. E é um passo que a gente precisa, né, diante de todo esse cenário, ter os profissionais motivados, engajados, né, a gente tendo que manter, né, a entrega com qualidade para o cliente, para o mercado, para o consumidor. Então, esse é um contexto que faz com que realmente as empresas, né, os profissionais tenham que buscar mecanismos, soluções diferentes daquelas que estavam acostumados, né, para poder enfrentar esses desafios e ser bem-sucedido, né, e fazer com que, daqui para frente, né, a gente deseja que não aconteça, né, mas pode vir a acontecer novas crises sanitárias, né, crises que se aventuram aí pelo mundo da economia, outras crises que as empresas elas precisam estar preparadas para que realmente a reação ela seja uma reação mais fácil, mais rápida, menos impacto e que se tenha realmente uma superação, né, desses momentos de crise e seja realmente, de fato, um cenário de maior sucesso, né, de se aproveitar, né, as oportunidades. A gente fala que quanto mais você conhece os riscos, mais você pode endereçar, né, as oportunidades para serem aproveitadas pelas organizações e se posicionar de uma maneira até melhor, né, no mercado em que atua. E quais são essas temáticas, né? Como que a gente reuniu, né, os desafios em formas de temáticas que vão ser aí agrupadas, né, estão agrupadas em 6 painéis, né? A gente entende, né, que a continuidade do negócio é primordial, né? Quer dizer, você entender quais são as soluções que possam rapidamente ajudá-lo, né, ajudar as organizações, ajudar os profissionais a lidar com cenários de crise, né, e fazer com que o negócio ele retorne, né, ao cenário, né, desejado, que de fato o negócio continue, é o primeiro passo, né? Então, se você não tiver a continuidade do negócio, a gente não precisa nem passar as próximas temáticas, porque ele não vai mais existir. Então, estamos vivendo um cenário de crise hoje, de crise sanitária, mas a gente tem que realmente ter aí um cenário elencado para diversas outras crises que possam acontecer e planos e formas de como reagir. E aqui a gente também não fala somente de crises externas, de cenários, né, externos, mas também estamos falando de cenários e fatores internos da própria gestão do negócio, da governança do negócio, que pode também trazer um impacto significativo para a sua operação e trazer aí uma descontinuidade, né, do negócio. A gente traz também toda uma visão de como você ressignifica, né, o ambiente de trabalho com home office, né? Acho que o futuro ele passa por uma visão de trabalho híbrido, né? A gente vê cada vez mais, né, tendo empresas indo mais para o home office, empresas retornando já para uma normalidade do que era antes, mas para algumas posições, para algumas funções, adotando o cenário híbrido. Então, estamos diante de novos desafios, de novos riscos, e como que a gente faz com que
esse cenário de trabalho híbrido ele seja incorporado e traga realmente uma visão de engajamento, de preservação de cultura, né, de satisfação, seja dos colaboradores, seja também dos clientes. Passamos aí por uma visão, né, de digitalização e automação para que a gente possa, de fato, fazer a gestão contínua, né, dos riscos. Cada vez mais a gente tem que, né, ter a visão de que sair de Excel, sair de papel é fundamental para poder fazer com que a gestão contínua ela aconteça, ela seja ágil, rápida, que você tenha realmente indicadores aí de que você possa trabalhar de uma maneira preventiva, né, não esperar, né, a tempestade chegar. Passamos aí pela temática de cibersegurança, né, pensando na proteção e privacidade dos dados, cada vez mais é um tema que tem afligido, né, os empresários, as instituições. É fundamental que as ferramentas, as soluções, elas estejam realmente incorporadas no dia a dia para que isso cada vez mais seja o ambiente seja blindado, a privacidade de dados ela realmente aconteça. A LGPD vem aí, só teve uma pequena postergação de aí 1 ano da sua implementação, mas ela está realmente, daqui a pouco já estamos em 2021, né, e agora a lei está em vigor, as sanções estão vindo, então precisamos realmente estar preparados, é uma temática muito importante que tem que estar também na agenda estratégica. Pensar que não fazemos mais nada sozinhos, como empresas, como profissionais, temos um ecossistema ao nosso redor, né? Temos os nossos fornecedores, temos os nossos parceiros, temos a nossa comunidade, e saber entender quem são, saber como essa comunidade, né, esses terceiros, eles trabalham, que realmente eles estejam conectados com a cultura e o que você deseja entregar para o seu cliente é cada vez mais relevante e mais importante nesse cenário em que não fazemos nada mais sozinhos como empresa e como profissionais. E, por fim, chegar aí numa visão de que como a auditoria interna, né, a nova geração da auditoria interna pode nos ajudar a fazer com que todo esse cenário de gestão de crises, de home office seguro, digitalização e automação dos meus processos, da minha gestão de riscos e do meu compliance, a cibersegurança, os ecossistemas de fornecedores e parceiros estejam conectados e alinhados com o nosso negócio. Então, temos aí cada vez mais uma tendência, e vamos trazer aqui o Fermental e Soluções, de como a auditoria interna pode ser cada vez mais parceira no dia a dia, de uma maneira contínua do negócio. Então, são temáticas que vamos explorar ao longo dos próximos 4 meses, e hoje a gente vai trazer um pouco do que vocês vão ter aí, um gostinho, né, para essas trilhas, essas 6 trilhas ao longo dos próximos 4 meses. Isso, mais uma vez, são temas que devem estar na agenda estratégica das empresas e não devem ser deixadas de lado. Não é somente no momento de crise que você tem que realmente acionar assuntos, né, e temáticas e soluções que vamos trazer aqui. Isso, cada vez mais, quem estiver preparado e já utilizando vai sair mais forte em cenários de crise, em cenários de incerteza, em cenários em que os novos riscos estão sendo materializados. Para isso, eu convido o Vitor Tubino, nosso líder de gestão de crises e continuidade de negócios, para trazer para vocês um pouco do que vai ser essa trilha, de crescendo nos momentos de crise, continuidade dos negócios. Vitor, contigo. Obrigado, Luísa. Bom, tudo bem, pessoal? A ideia é que a gente passar um pouquinho aqui na primeira enquete. Vocês devem ter visto ela aí já aberta. A primeira delas é aqui a visão de se a sua empresa possui comitê estabelecido para o comitê de crise e continuidade de negócios. Aqui, se vocês vão ver, tem algumas escolhas, né? Mas escolha aí a melhor que vocês façam sentido para a empresa de vocês, tá? Aqui, tanto seja ter só um comitê de crise, ter um comitê de continuidade também, aí cada um com a sua especificidade, os casos aí de negócios e também visão de retomada, ou se só tem um deles ou não tem nenhum. A ideia aqui é a gente entender um pouquinho como é que está a definição hoje, né? Se a gente pegar a mesma lógica que a Heloísa comentou, a crise ela já está acontecendo, né? Então, na verdade, isso daqui já era para estar feito antes. Quem não teve aí tem uma liçãozinha de casa que a gente vai explorar mais para frente.
Bom, então vamos fechar o resultado. Então aqui, poxa, 70%, uma notícia boa, 70% aí das empresas já estão com um comitê de crise, continuidade de negócio e um comitê de retomada, isso é muito bom. É interessante ver que tem 15% aí de comitês que foram definidos, mas aí não relacionados ao tema, então um comitê específico, um comitê executivo, alguém já deve ter se preparado. E o legal também é que pelo menos está todo mundo fazendo alguma coisa, né? Eu tenho, pela pesquisa aí, 0% que não tem nenhum comitê. Isso é uma notícia muito boa, principalmente aí para a gente avaliar. O ponto mais para frente é a gente avaliar também o quanto esses comitês são relevantes, o que eles estão executando. Essa é uma das trilhas aí que a gente vai trabalhar. Bom, outro ponto aí para a gente colocar é a próxima pesquisa também, a próxima enquete. Como é que vocês estão avaliando aí a visão de resposta à crise, como é que ela está sendo avaliada por vocês, né? Então, se tem uma estrutura e adequação de governança, com os comitês, com os ajustes, se já tem uma visão de melhoria no modelo atual, um pouco daí do percentual dos 55% das empresas já estão pensando em reavaliar o modelo de negócio, se já tem alguma adoção de ferramenta, e aí as demais perguntas, as respostas, elas estão relacionadas a isso. Também aí definam o que faz mais sentido para vocês. Tá bom? Aqui pensando em ferramenta como um todo, né? Aquela visão de gestão de... uma visão mais digital, gestão de riscos digital, que é uma outra trilha que a gente vai passar, que é super importante, a visão de home office, são as ferramentas aí que a gente está pensando. Bom, então aqui já vou encerrar ela também, acho que já dá para ver o resultado. Boas notícias também, então está todo mundo reavaliando aí, vendo se de fato as atividades de governança estão sendo alteradas, isso reflete também o anterior, né, que a gente falou um pouquinho aí dos comitês, as ferramentas e processos. Bom, super bom ver que já está mais organizado, né? Bom, então vamos falar sobre a nossa trilha especificamente. Aqui também umas estatísticas do BCI, isso é interessante, essa pesquisa, ela está disponível também para vocês, vocês conseguem procurar aí no Google, o BCI, o Business Continuity Institute, é um dos maiores institutos aí internacionais, junto com a DRI, que fala sobre continuidade de negócios, né? E eles fizeram essa pesquisa, agora recente, em maio de 2020, falando um pouquinho aí sobre as estatísticas de forma mundial, né, global, com várias empresas, e como elas estão relacionadas ao Covid especificamente. Então, se a gente olha, a primeira avaliação é o nível de preparação das empresas para o Covid. O interessante é identificar aí que mais de 50% consideravam que já estavam bem preparadas de alguma forma. Isso, se a gente começar a avaliar o Brasil, as estatísticas que a gente tem no Brasil não são tão boas quanto tem de forma global, principalmente porque a pesquisa é feita para pessoas que trabalham com essa área. Então, a tendência também é se organizar. Mas, comparativamente, é interessante avaliar que, de forma geral, está todo mundo bem preparado. Em relação ao exercício, se realmente as pessoas estavam executando as atividades, treinamento, para se preparar de forma melhor. O terceiro item ali é como eles estavam em relação ao sucesso da resposta. Então, tem empresas que tinham um plano específico para a pandemia. E mesmo assim, na pesquisa, tem umas que avaliam o nível de detalhe que tinha esse plano, se foram efetivos ou não. Tiveram aí quase 50% das empresas que tinham um plano e que ele só foi adaptado, isso que a gente prega muito, pelo menos ter um plano genérico e organizado para você se adaptar no momento de crise, mais um foco no impacto. E o interessante é que 11% não tinha plano nenhum. Ou seja, mesmo sendo colocado para as áreas que são responsáveis por essa atividade, pela visão de continuidade, 11% ainda não tinha plano nenhum. E aí as avaliações do próprio plano, né? O quanto consideravam lockdown, se era global, se não era, que essa pandemia especificamente teve esse cenário. A visão do normal, quanto eles voltam. E o último item aí que a gente já passou, a visão da retomada, né? O quanto as empresas estão pensando em mudar o seu modelo de negócio, como ela vai mudar, ou se vai voltar para o modelo antigo. Tem empresa que nem sabe o que vai fazer, porque ainda está meio perdida nessa situação. Então, aqui, nessa nossa trilha aqui, a ideia também é a gente explorar para onde as empresas estão indo, o que elas estão pensando, como são avaliados, e dar ferramentas para vocês conseguirem
pensar nessa visão de retomada. Bom, aqui falando um pouquinho como a gente vai trabalhar nessa trilha, a gente vai falar sobre o planejamento, preparação, a visão de resposta e retomada. Esse é o nosso framework, a gente tem aí, é baseado na ISO 22301, que é a ISO de continuidade de negócios, também é baseada nas metodologias do BCI, que eu já comentei, e da DRI, e da Protivity também lá fora. Aqui está considerando as melhores práticas, a gente vai passando, a ideia é a gente passar por cada uma delas com mais calma, explicando quais são os pontos relevantes, o que as empresas estão executando. Então, a ideia da nossa trilha também é muito debate para ver como as empresas de fato executaram e para a gente aprender também não só a visão de metodologia, a visão da consultoria executando a prática, ajudando as empresas a se desenvolver, mas entender do lado também de quem está operando, quem tá vivendo a crise também nessa situação, tá bom? Bom, aqui é uma visão de um frame específico para governança e gestão de crise, a gente vai falar sobre ele também, principalmente na trilha de gestão de emergência, de divisão de saúde e segurança, que é bem específico para crise. Então, a gente dividindo, até voltando aqui, a gente vai falar de planejamento, preparação, organização, depois a resposta, que é essa visão de crise especificamente, e a visão de retomada. Então, são 3 grandes pilares, e no segundo pilar, especificamente, a gente vai entrar nesse item falando de crise, como eu tenho que ter um plano de crise, quem é meu comitê, quem está organizado, como eu controlo a ameaça, esse controle de emergência, como ele executa, quais são os protocolos, como eu faço essa governança e quais são essas atividades. Bom, aí como é que a gente se dividiu, né? São 6 temas, 6 dias aqui super interessantes. O primeiro falando da governança, a visão mais ampla. Depois a gente vai falar da continuidade de negócio, a retomada, que é o mais interessante para quem já está olhando o futuro, a retomada, esse processo. A gestão de crise. A gente viu que muita gente fez um comitê, organizou, mas é importante entender também como isso vai ser feito para as próximas crises, né? Tem alguns casos que a gente fala assim, se gerar uma crise agora para a mesma empresa, como é que ela vai gerenciar? Ela já está gerenciando a Covid, como é que ela vai se organizar? A visão de emergência, foco saúde, segurança e a reputação. A visão de comunicação em crise, que é super relevante. E a última delas, como é que eu lido com pressão, a liderança em situação de crise, pressão e como eu mantenho a compliance. Esse é um ponto interessante, que geralmente a tendência das empresas é tomar ação de qualquer jeito, mas o compliance está aí para a gente se adequar. Bom, gente, é isso. Espero ver vocês aí nesses dias. A gente se encontra por lá. Valeu, até mais. Muito obrigada, Vitor. Espero aí que todos participem dessas sessões. Reforço aqui um ponto que o Vitor trouxe, que em cada uma dessas sessões, esses painéis, traremos aí a visão não só das soluções, mas como elas têm sido implementadas pelas organizações. Teremos convidados de super interessantes que vão debater e dividir as suas experiências. Então, as sessões, né, os painéis serão realmente painéis muito práticos e dinâmicos para, mais uma vez, nós sermos resilientes, né, nesse mundo dinâmico. Muito bom, muito obrigada, Vitor. Convido agora Jefferson Kiyohara, diretor de Compliance da ICTS Protivity, para trazer um pouco aí do que vai ser a nossa trilha, os painéis do home office seguro, uma vez que vemos aí cada vez mais a tendência de trabalhos híbridos, né? E o trabalho no home office em casa, o teletrabalho, é algo que é novidade. Então, como equilibrar isso tudo para que os nossos profissionais e as empresas, elas tenham realmente o engajamento, a cultura, o compliance, os riscos realmente endereçados. Jeff, é contigo. Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. A ideia é falar agora um pouco com vocês do que vai ser essa segunda trilha, né, do Home Office Seguro. E para começar, a gente também vai fazer uma pequena enquete, 2 perguntas. A primeira delas, né, que vocês devem já estar vendo aí na tela, perguntando a respeito dos processos de recrutamento e seleção e integração, né, da sua empresa, se de fato foram adaptadas para essa nova realidade do trabalho remoto. Tá? Então vai aparecer aí para vocês a enquete, né, do lado direito, e eu peço que vocês, por favor, respondam, né, de acordo com o que é mais adequado dentro da realidade da organização onde vocês trabalham. Né, se não teve nenhum tipo de mudança, se teve a utilização apenas dos softwares de comunicação, né, se
todo o processo de entrevista e processo passaram a ser feito de forma remota, né? E, enfim, peço a gentileza de preencherem o que for mais adequado. Bom, eu acho que dá para ir para os resultados. Vamos ver o que o pessoal respondeu. Tá? É interessante que a grande maioria das pessoas falaram, né, que tanto entrevista, integração e treinamento já estão sendo feitos de forma remota, né? A grande maioria, a gente está falando de 64%, mas ao mesmo tempo é interessante destacar, né, que 21% falaram que não teve nenhum tipo de mudança. Bacana. Vamos então para a próxima pergunta. Né? Para perguntar da questão do monitoramento. Eu vou dar um tempo também para vocês responderem. Né? A ideia é ter uma visão de como que está sendo feito o monitoramento, né, para garantir que os valores, as diretrizes da empresa estejam sendo seguidos. Né? E aí eu vou também pedir para vocês marcarem qual dessas ações vocês acreditam que ilustra, né, a melhor opção dentro da realidade da sua empresa. Se a gente está falando de um monitoramento bastante detalhado próximo, né, controle de atividades, se é um cenário sem monitoramento ou baseado na gestão, né, pelo gestor direto. Então, vou pedir também para vocês estarem respondendo. Acho que a gente pode fechar também agora essa enquete e ver qual que foi o resultado. Tá? Bom, o bacana é que o sem monitoramento deu 0% e a grande maioria tem feito sim um monitoramento pelo gestor direto, através de reuniões e indicadores, o que é muito importante, mas eu acho que é legal que depois, ao longo da nossa trilha, a gente vai estar mostrando que tem outras formas, inclusive utilizando a tecnologia, que alguns até apontaram, que tem feito esse uso, né? E é algo que a gente vai estar explorando mais nessa trilha. Obrigado a todos pela participação. Tá? A ideia, então, aqui, né, dentro dessa trilha, é tratar algo que já aparece nas pesquisas como desafios desse trabalho remoto. Né? A Robert Half fez uma pesquisa dos top 5 desafios do trabalho remoto, e aí aparecem questões como manter a equipe motivada, né, lidar com a falta de proximidade física, manter a qualidade nas entregas, controlar essas entregas e garantir o cumprimento da carga horária correta. Né? Então, o que a gente vai estar falando na hora de falar de proteção e segurança no trabalho remoto tem a ver com isso. Tem a ver com motivação e gestão de equipe, tem a ver com como manter a qualidade das entregas, como fazer o controle, né, para que, mesmo com o trabalho remoto, as políticas, as diretrizes da empresa, da organização, continuem sendo seguidas. Tá? E para isso, a gente vai estar abordando toda essa jornada, né, do home office. Então, a gente vai começar a falar do onboarding, né, que abrange toda a parte de recrutamento e seleção e também de integração do colaborador. Né. A gente sabe, por exemplo, que tem empresas que já têm profissionais trabalhando sem nunca ter colocado o pé dentro do escritório, o pé dentro de uma unidade da empresa, e mesmo tendo um contato presencial, né, conhecer pessoalmente os seus colegas de trabalho. Então essa é uma nova realidade que as empresas precisam saber lidar e vão ter muitos desafios. Na sequência a gente vai estar abordando toda a questão do ongoing, do trabalho remoto, né, que envolve toda a preparação, né, do ambiente de TI, dos aspectos de segurança de informações e privacidade. A gente vai estar falando também da cadeia de monitoramento, né, e aí a gente está falando desde do monitoramento direto com ferramentas, tecnologia, né, mas também de como a tecnologia pode ajudar a monitorar atividades, que para alguns setores isso é importante, mas também toda a questão de cultura, de motivação das pessoas, né, que isso é algo que é válido para qualquer empresa, qualquer organização. Vamos também abordar a questão de reforço e reação, ou seja, capacitar os líderes para a gestão de home office, lidar
né, ter o comportamento seguro, né, dentro dessa nova realidade, ter os canais de suporte, seja um canal de denúncias, o canal de suporte em si, e algum canal de apoio emocional remoto, né, e também toda a tratativa para o desligamento, né, porque a etapa de desligamento também é importante, né, seja para preservação de ativos, seja para obtenção de informações e manutenção da imagem, reputação e cultura da empresa. E o bacana é que, para cobrir, né, toda essa jornada, né, a gente vai estar fazendo uma série de 6 painéis, né, começando com um novo cenário de riscos corporativos, né, de como a questão da pandemia está afetando as empresas, e depois especificamente na questão do home office. A gente vai estar abordando toda a jornada do home office seguro, né, do começo ao fim, e depois virão as trilhas que vão detalhar cada uma dessas etapas que eu acabei de apresentar para vocês, ou seja, uma focada na questão do onboarding, outra na questão de confiança, controle, como fazer a gestão da rotina, né, ao final do ciclo, desligamento, como lidar com essas questões, e por fim, os casos práticos. E em cada um desses painéis, a gente vai contar não só com profissionais, né, líderes da ICTS Protiviti, mas também com convidados vindo das empresas que são referências no mercado em cada uma dessas temáticas, ok? Então, eu espero ter a participação, a presença de vocês nessa trilha e em todas as outras que estaremos apresentando. Muito obrigada, Jeff. Para falar sobre os desafios que temos com a gestão de riscos contínua, trazendo aí um aliado fundamental, que é a tecnologia, convido o Rodrigo Castro, diretor de Riscos e Performance da ICTS Protiviti, e o Yaniv Shor, nosso diretor de Riscos e Performance também. Vamos lá. Bom dia a todos, obrigado pela presença de todos, fico muito feliz aí de apresentar para vocês um pouco da nossa trilha relacionada à gestão de riscos. Meu nome é Rodrigo Castro, eu sou diretor da área de Riscos e Performance, e o objetivo aqui é fazer um resumo, e espero que todos aqui estejam presentes aí nos nossos painéis aí específicos dos temas. Vamos lá. Bom, dentro da parte de gestão de riscos, o que a gente nota é que depois, no momento pós-pandemia, é importante que as estruturas de gestão de riscos elas façam uma reinvenção da forma de trabalho. A forma tradicional, ela atende, porém, é uma forma ainda muito manual e eventualmente traz problemas aí numa situação onde as pessoas estão trabalhando de forma remota, com muito baixo uso, atualmente as estruturas de gestão de riscos com baixo uso de tecnologias e ferramentas digitais. E aqui a gente vai falar um pouco das soluções para a transformação digital na gestão de riscos. Falando um pouco de Big Data, quer dizer, quando a gente olha principalmente a implantação de controles internos hoje em gestão de riscos, alguns deles, eles fazem uma análise amostral de alguns dados, de alguns processos da organização. Mas as tecnologias hoje, elas permitem que se consiga fazer uma análise, em vez da amostra, do universo todo de dados 24/7, ou seja, online, a todo tempo. Isso não são tecnologias caras, são tecnologias viáveis e que permitem hoje fazer todo esse monitoramento, né, o monitoramento online. Uma outra tecnologia que a gente vai explorar é a parte de Robotics Process Automation, conhecido também como RPA, e basicamente consiste em quê? Em falar sobre a digitalização de processos repetitivos, automáticos executados por pessoas, né? Ou seja, quando a gente está dentro das organizações, em muitos casos a gente vê aquelas lajes imensas, pessoas sentadas atrás dos seus computadores, mexendo nos sistemas de informação, planilhas em Excel. Quantas daquelas pessoas estão fazendo trabalhos repetitivos, manuais, a mesma coisa sempre, né? O que esses trabalhos, eles podem ser executados por meio de softwares que emulam atividades dentro do computador, atividades rotineiras.
e aí essas atividades rotineiras, elas passam a ser executadas por esses softwares, e as pessoas começam a utilizar, fazer trabalhos mais nobres, de análise, né? Ao invés de fazer Ctrl+C, Ctrl+V, e ficar montando planilhas em Excel, as pessoas elas passam a se dedicar a analisar as planilhas que elas desenvolvem, né? Então, isso é bastante importante. Process Mining transforma os dados do sistema em um workflow, ou seja, quando a gente está fazendo a gestão de riscos, em muitos momentos onde a gente faz um mapeamento do processo para entendimento dos riscos do processo, aquilo é estático, eu faço uma vez a cada tempo para fazer a atualização do mapa de riscos. Com o Process Mining, eu consigo fazer isso novamente, online, 24/7. O processo vai acontecendo dentro do sistema e a gente consegue identificar qualquer desvio, qualquer etapa que não deveria ser cumprida. Dentro do Business Process Management, é transformar basicamente processos que seriam manuais em processos dentro de workflow digitalizado. Vou dar um exemplo. Eventualmente uma aprovação de pagamento de uma nota fiscal que vai por e-mail, né? Então, muitas informações, eventualmente, alçadas de aprovação, elas são transitadas por e-mail, ou alguma nota fiscal que você tem que imprimir, fazer um carimbo, alguma aprovação, tudo isso você pode digitalizar e transformar em workflows digital, fazer o upload da nota fiscal, pedir a alçada de aprovação digital, né? Então, isso facilita muito a gestão de riscos, inibe erros e, eventualmente, má intenção. E, por último, a questão da internet das coisas, quer dizer, são os dispositivos aí que permitem conectar equipamentos para que a gente consiga monitorar isso de forma remota, né? Então, uma coisa que a gente está fazendo muito legal hoje é monitoramento de equipamentos de refrigeradores, né? E isso reduz muito o risco do varejo alimentar. Um ponto importante também da transformação digital em gestão de riscos, apesar de não ser tão novo, é o software de GRC, né? O software de governança em gestão de riscos. Aqui são vários módulos que a gente pretende explorar, mas que hoje a gente vê que as estruturas de gestão de riscos trabalham muito com planilhas em Excel, matriz de riscos e controles em Excel, e isso dificulta a conexão com a primeira linha de defesa. Então, o foco de um software de GRC é justamente integrar a segunda, a terceira linha de defesa, a primeira linha de defesa, com essa série de módulos aqui. E também, dentro da trilha de transformação digital em gestão de riscos, a gente fala um pouco de perdas de estoque no varejo, que as perdas de estoque nada mais são do que a materialização do risco de perda, principalmente nos setores de varejo, farmacêutico, alimentar, têxtil, que trabalha muito com insumo estoque, né? Quando a gente olha a quantidade de perdas estimada dentro do varejo no Brasil, ela é em torno de 21,6 bilhões, né? Isso representa 1,38% do faturamento. A gente sabe que tem alguns varejistas que a margem deles é de 2%, 3%, ou seja, perder 1,38% é muita coisa, né? E quando a gente olha as perdas nesses varejistas, apesar de muito foco em segurança patrimonial, a questão é muito relacionada à quebra operacional. E as constatações que a gente vê, pessoal, é que realmente é isso. A prevenção de perdas, ela foca muito em segurança patrimonial, não olha a quebra operacional, o desperdício, o vencimento, e tem muitas tecnologias hoje que permitem a organização a trabalhar as perdas de estoque. Dentre elas, né, os BIs de prevenção de perdas, ou seja, as ferramentas, os dashboards de análise de prevenção de perdas, que são muito importantes, os checklists digitais, que permitem você ter um entendimento, uma anamnese dos seus pontos de venda do ponto de vista de prevenção de perdas, monitoramento de equipamentos, como eu citei com vocês, sobre, por exemplo, análise de monitoramento de refrigeradores e automação de processos, quer dizer, processos manuais realizados por equipes de prevenção de perdas em papel, eu posso automatizar e colocar de forma digital. E agora eu vou passar a palavra para o Yaniv,
para dar continuidade aí ao nosso painel de transformação digital em gestão de riscos, que a gente vai falar futuramente. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui falando com vocês. Vou começar pedindo para vocês responderem aqui a pergunta que está aqui à direita, né? Então, quais as atividades abaixo que você entende que sejam críticas na gestão do compliance, mas hoje não são realizadas na sua empresa? Que a gente pode fazer um breve diagnóstico aqui de como as empresas estão trabalhando, né? Enfim, se é a questão da gestão de assinatura de códigos de éticas e políticas, se gestão de riscos com foco em compliance, o acompanhamento da realização de treinamentos, agenda regulatória, enfim, atividades atribuídas para outros membros da organização, agenda de interação do setor público ou indicadores críticos. Estou vendo que as respostas são meio divididas aqui entre praticamente 3 opções. Dá mais um tempinho aqui. Bom, vamos encerrar aqui Bom, o resultado interessante, porque a gente vê que boa parte diz que não existe uma gestão de riscos com foco em compliance, quer dizer, pode até haver uma gestão de riscos, mas não focar em compliance, algo mais corporativo, mas sem olhar especificamente aspectos de compliance. Algumas pessoas responderam que não é feito acompanhamento de atividades atribuídas a outros membros da organização, ou seja, eu tenho um plano de ação, eu atribuo atividades para outros membros da organização, mas eu não consigo acompanhar, né? Ou uma parcela que falou de acompanhamento das agendas e interações com o setor público, que é algo bem crítico em compliance, principalmente se é uma empresa que trabalha fortemente com o setor público. Eu preciso saber com quem que eu estou falando, qual o tipo de interação que está sendo feita, né? Isso tem que ter um acompanhamento. E, finalmente, uma parcela um pouco menor falando da geração de indicadores críticos para apresentar para a diretoria ou comitês. E aí, vamos para a próxima pergunta, por favor, que a gente vai querer saber... Não, vamos para a próxima pergunta. E, assim, e qual o motivo para não realizar essas atividades que, enfim, que vocês marcaram que não acontece, né? Por que isso não acontece? Então, se é por falta de pessoal, questão de headcount, é por falta de orçamento, falta de ferramentas ou plataformas, ou eventualmente a falta da identificação correta dos riscos. Imagino que aqui vai se distribuir um pouquinho melhor as respostas. Principalmente no cenário em que a gente se encontra, quer dizer, a gente vai ver que o foco acaba mudando um pouquinho, né? Vamos encerrar aqui. Então, legal que ficou quase que dividido aqui, né? Então, 30% falou que é falta de pessoal, 30% falta de alguma ferramenta ou plataforma e 38% a falta da identificação correta dos riscos. Curioso que ninguém falou em falta de orçamento, que normalmente é um dos pontos que aparece muito quando a gente fala por que eu não faço alguma atividade, porque eu não tenho orçamento. Mas acaba batendo no headcount também, né? Quer dizer, eventualmente eu não tenho orçamento necessário para ter um headcount maior. Por que eu perguntei isso? Porque uma pesquisa que foi feita, publicada agora em junho pela SEC, a SEC é um dos principais órgãos mundiais que trabalha compliance e ética corporativa. Eles trouxeram alguns elementos muito interessantes, né? Quer dizer, a grandíssima maioria dos profissionais que responderam estão trabalhando remotamente. Quase 80% identificaram um aumento no risco nas falhas de compliance, 35% identificaram um aumento na quantidade de acionamento de compliance, e aí a gente vê que 57% não vão ter nenhuma alteração no orçamento e 26% vão reduzir. Quer dizer, eu tenho um aumento nos riscos, eu tenho um aumento na quantidade de acionamentos e, por outro lado, eu tenho uma manutenção ou pior, até uma redução no meu orçamento de compliance. Então, como é que a gente consegue resolver essa situação? Como é que a gente consegue trabalhar para tornar o compliance mais efetivo? E a resposta passa pela questão da otimização do compliance, quer dizer, da gente trabalhar, e é isso que a gente vai explorar na sessão sobre esse tema especificamente, trabalhar plataformas de compliance e essa plataforma ter uma operação do dia a dia, que essa plataforma suportar
às operações do dia a dia, as questões bem operacionais, os indicadores operacionais, e finalmente essa plataforma e a operação do dia a dia dá o suporte da gestão do programa. Quer dizer, se eu tenho uma ou algumas plataformas que eu consigo automatizar ou captar parte dos meus processos, eu ganho agilidade na operação do meu dia a dia, e obviamente ganhando agilidade na operação do dia a dia, eu consigo ganhar uma melhor gestão do meu programa. E a ideia é, durante a sessão que eu vou conduzir, falar sobre isso e como é que a gente consegue sensibilizar as diferentes atividades do compliance através desse modelo. Quer dizer, como é que eu faço uma melhor gestão? Quais são as atividades do dia a dia que a gente consegue trazer a otimização? O que pode ser feito de forma remota e o que pode ser feito de forma pontual? A ideia é que durante essa sessão eu consiga explorar e desenvolver com casos e com situações que a gente identificou não só durante o período de pandemia, mas como é que as empresas estão se adequando desse período pós-pandemia. Essa trilha de digitalização e automação vão ser 3 sessões, como o Rodrigo mencionou, enfim, uma focada na gestão de riscos na era digital, uma na otimização da função compliance, finalmente a tecnologia e inteligência no combate às perdas de estoque. Então são assuntos um pouco diversos, mas todos eles falando sobre digitalização e automação de processos e da gestão como um todo. E convido todos a participarem e, enfim, agradeço a presença de todos aqui. Muito obrigado, Yaniv, Rodrigo. Estamos chegando aí próximo do fim, temos aí mais 3 trilhas para apresentar e atraí-los, né, para participação. Convido agora o André Siluso, diretor de Data Privacy, e o Matheus Jacinto, nosso líder de Cyber, para trazer aqui um pouco do que vai ser essa trilha de cibersegurança e privacidade no mundo colaborativo. Contigo. Primeiramente, prazer e bom dia a todos. A ideia é a gente, dentro dessa trilha, trazer duas grandes vertentes, né? Uma voltada para a privacidade de dados, nesse novo mundo colaborativo, e as questões relacionadas à proteção de dados, né, e cibersegurança nesse ambiente. Para isso, nós vamos começar com aqui uma pequena enquete. Opa. Então, acho que do primeiro ponto que a gente nós gostaríamos de perguntar a vocês, quais das ações abaixo, né, vocês considerem mais críticas, para a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como todos sabem, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela deve entrar em vigor, né, ou agora em agosto, ou em maio do ano que vem, a depender da medida provisória ser convertida em lei pelo governo federal. E a ideia é que todas as empresas elas estejam adequadas à LGPD, né, isso sem exceção. Então, existem ações que devem ser implementadas. O que a gente gostaria de saber aqui do lado de vocês é quais dessas ações são aí mais relevantes dentro do ambiente em que vocês atuam. Então, estamos com algumas respostas aqui já. Matheus? André, o pessoal vê que tem bastante alternativas para baixo também, né? Não só as 4 principais aqui. As 4 primeiras que aparecem tem mais para baixo. Bom, acho que a gente já pode encerrar aqui. Bacana. Bom, de todos os pontos aqui listados, que eu acho que é o mais importante, o que me chama a atenção, que quase 50%, 42%, mencionou a questão da conscientização dos stakeholders sobre a importância dos riscos da LGPD. Eu concordo com vocês. Eu acho que independente da empresa, independente do setor de atuação, do modelo de negócios, o elo que, na verdade, vai fazer com que os dados pessoais, principalmente, sejam tratados adequadamente, são as pessoas que operam esses dados, né? Então, nada mais relevante do que a gente iniciar um trabalho de conscientização junto a esses colaboradores, a esses profissionais, para que as informações elas sejam tratadas de maneira adequada. Dando sequência, a gente tem mais um pool de pergunta.
perguntas? Por quanto tempo, e aí isso é mais uma curiosidade, mas vocês vão ver que isso durante a nossa apresentação da nossa trilha ela vai se tornar relevante. Que é por quanto tempo as informações de sua empresa elas são armazenadas e posteriormente descartadas na organização. Então, já está tendo aqui algumas respostas. Já tem até 5 anos, não são descartadas, não sabe, não tem tal informação. Até um mês, 14% até um mês. Muito bom, pessoal. Vamos dar finalizando aqui o pool. Basicamente, aqui é o que a gente identificou aqui, quase 40% não sabe ou não tem informação sobre o período que essas informações são armazenadas ou são descartadas. Os outros 25% disseram que não são descartadas e o outro ponto aqui é até 5 anos, dependendo do tipo de informação ou algumas regulamentações específicas, elas exigem que as informações sejam armazenadas por até 5 anos. Mas eu acho que isso é importante, pessoal, para a gente trazer aqui que com a entrada da LGPD em vigor, né, e com, não só da LGPD, mas com as relacionadas às leis gerais, às leis de proteção de dados, as regulamentações de proteção de dados, vai ser fundamental a gente começar a pensar em um prazo de retenção dessas informações, né, um prazo de armazenamento dessas informações no nosso dia a dia. E não só isso, mas também se aquelas informações que estão sendo coletadas, elas são relevantes para as atividades que nós estamos executando e se ela tem respaldo respaldo na LGPD. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, né, começando aqui do lado direito, numa análise que a gente fez em mais de 2.000 atividades de processamento, 85%, até um pouquinho mais, 85%, quase 86% dessas atividades não tem um prazo de retenção, ou seja, essas informações elas são armazenadas indefinidamente, ou seja, elas não são deletadas da organização. Eu acho que um outro ponto importante também, que remete à primeira pergunta, a questão de quanto as empresas elas estão engajadas aí na adequação LGPD. O que a gente tem visto, e também numa pesquisa feita pela ICTS Productivity, 40% das empresas ainda nem iniciaram o trabalho. Isso considerando que estamos em agosto, existe o risco da lei entrar em vigor ainda nesse mês, então as empresas, eu diria que estão bem atrasadas nesse aspecto de adequação, e elas devem colocar isso. Falando um pouco trazendo aí um teaser um pouco de como vai ser a nossa trilha, a gente vai falar muito sobre as questões relacionadas à conscientização dos colaboradores, profissionais que lidam diretamente com as atividades de processamento, com os dados pessoais na organização, sobre a questão da minimização na coleta e no tratamento dos dados, né? Então, a gente vai falar bastante da questão do desapego da informação, que é algo que a LGPD trouxe como uma demanda, mas a gente vai ver que não é algo que é tão complexo de se lidar. A gente vai ter que trabalhar realmente uma mudança de mindset. E também nós vamos falar um pouco mais dos controles operacionais, que isso as empresas vão obrigatoriamente ter que implementar, e dentro desse mundo colaborativo, algumas mudanças talvez sejam necessárias. Então, deixo aí o que a gente, de uma maneira geral, vai falar sobre esse tema nessa trilha. Matheus, passo a bola para você. Obrigado, André e Heloísa, pela introdução. Bom, pessoal, até aproveitando o gancho que a Heloísa deu no início dessa apresentação, as empresas, as equipes de TI, de segurança da informação, tiveram todas as suas prioridades redefinidas, né? Ou seja, no primeiro momento, vamos botar todo mundo para trabalhar dentro de casa, e nesse ponto, entende-se, pelo momento, as TIs tiveram que priorizar somente um dos pilares de segurança da informação, que foi a disponibilidade, ou seja, precisa todo mundo estar trabalhando. Mas, nessa correria, a confidencialidade, a integridade, que são os outros dois pilares, ou seja, a segurança
em geral, foi deixada de lado. Então, desse segundo momento para até o momento para agora, as TIs estão tendo, e a segurança da informação, o pessoal está tendo que tirar esse atraso dos gaps que ficaram, ou seja, colocamos todo mundo para trabalhar, mas vários pontos falhos podem ter ficado para trás. E o que acontece? O dia a dia de trabalho foi sobrecarregado, sempre foi, né? Todas as TIs sempre foram ultra sobrecarregadas, budgets limitados, headcounts limitados, e piorou, essa situação se agravou ao colocar todo mundo para dentro de casa, fora dos escritórios, né? Então, qual que é o desafio, então? A capacidade de investir foi diminuída, que já era difícil, até pela situação toda, todas as empresas tiveram restrições orçamentárias. Então, o investimento em segurança e TI, obviamente, TI foi somente aquilo que realmente precisava para colocar a operação de pé, fora do escritório. Mas, por outro lado, a compliance regulatória continua, né? Você tem suas obrigações, quem tem que atender PCI continua tendo que atender, LGPD, o André comentou, está nas portas, então a gente não sabe se vai entrar ou não. Então, as empresas que estão trabalhando em cima disso, vamos nos adequar agora, porque a gente não sabe, pode entrar a qualquer momento, então tem que estar pronto. Como a Heloísa falou no início, as ameaças aumentaram demais, ou seja, o setor de energia, o setor de saúde sofreram muito nesse período, foram alvos de ataques muito pesados, de ransomware, ou seja, phishing, derivados que derivam ransomware, ou seja, criptografaram servidores, o pessoal perdeu dias de trabalho, perderam dados e isso só vem aumentando. Então, os outros setores se preparem que está chegando, né? E, no final das contas, o que acontece? Todo mundo vai cobrar dessas equipes velocidade de entrega, né? Para as outras equipes nada mudou, você tem que continuar entregando seu dia a dia, né? Então, como que a ICTS Proactivity vem ajudar as empresas? Qual que é a nossa abordagem de Virtual CISO, né? A ideia é que a gente aporte como se fosse um turnkey de segurança da informação. Então, a ideia é que a gente consiga auxiliá-los, já que o CISO, o CIO, está totalmente seu tempo está totalmente tomado em fazer rodar o dia a dia da empresa, e projetos estruturantes, projetos que realmente aumentem a postura de segurança de cybersecurity da empresa, eles ficaram de lado. Então, a gente consegue fazer com essa abordagem de Virtual CISO, auxiliar a empresa a, por exemplo, fazer uma análise de cybersecurity, entender o momento, o que realmente precisa ser feito, priorizar, que é o principal, ninguém tem budget infinito, nem headcount infinito, então a ideia é a gente sentar, fazer uma análise do que realmente precisa ser feito daqui para frente, roadmap curto, médio e longo prazo, como foi comentado, acho que em outras trilhas também, treinamento e conscientização, as pessoas clicam em phishing até hoje, então a gente precisa mostrar que com a pandemia os ataques mudaram, hoje você tem phishing relacionado a aplicativos simulando a renda emergencial, o auxílio emergencial, são aplicativos falsos, a pessoa sofre e pode perder dinheiro, e N outro tipo de phishing, né? O terceiro ponto que a gente pode ajudar também, testes de invasão, porque como está todo mundo em casa, aumentou-se a superfície de ataque, né? Agora toda residência é um pedaço da empresa. Então, a gente precisa realizar testes de invasão para saber como os atacantes estão vendo a sua empresa e como ela pode te invadir. Com todas essas alterações que a gente teve de local de trabalho e N outras coisas, a gente tem que fazer revisão das políticas e procedimentos, porque uma coisa a gente trabalhar dentro do escritório, que a gente tem algumas proteções, trabalhando dentro de casa, o que eu tenho que mudar a política? Uma política que a gente chama de BIOD, Bring Your Own Device. Eu posso usar o meu tablet pessoal para trabalhar? Isso tem que estar previsto em política, porque caso eu tenha algum incidente de segurança, pode ter alguma sanção ou não em cima dessa atividade. Outro ponto que as TIs e os CISOs não conseguem, não tem tempo de fazer, os relatórios executivos, ou seja, trabalha-se muito
e mostra-se pouco para o board. Então, parece até que ele não fez nada, porque ele não consegue mostrar indicadores de melhoria ou de alteração, de mudanças no seu ambiente de segurança. Então, a gente consegue mostrar, olha, com tudo que você fez no mês passado, olha que a melhora no seu ambiente. Então, a diretoria, o board, a liderança da sua empresa vai entender, olha, legal, nós investimos X e o retorno está aqui da melhoria. Existem atividades ad hoc que a gente pode auxiliar também, investigação de incidentes. Infelizmente, por mais que a gente melhore a postura de segurança, os incidentes vão acontecer. É famoso, não é uma questão de ser, é questão de quando. Então, quando isso acontecer, a gente pode fazer uma investigação forense para elucidar a situação e culpar punir os culpados. E hoje tem muitos, até por causa do LGPD, existe muita solicitação de avaliação de riscos de novos terceiros. Você precisa saber quem é o terceiro que você está trazendo dentro de casa. E, por outro lado, você também, a sua empresa também é cobrada quando você é fornecedora de alguém. Então, a gente precisa dessas atividades pontuais que precisam ser endereçadas, né? A Daniela vai falar um pouco daqui a pouco também sobre isso, e precisa ser endereçado para auxiliar, né? O CISO não tem tempo de fazer isso, o CIO não tem tempo de fazer isso. Gestão de projetos, ou seja, entender tudo o que está acontecendo na empresa, não deixar os pratinhos que estão girando, não deixar nem o pratinho cair, e também, principalmente, gestão de vulnerabilidades, porque se eu consigo antecipar, identificar as vulnerabilidades que eu tenho no ambiente antes de um atacante, de um criminoso cibernético, eu consigo corrigir. Então, essa é a nossa grade de temas. Então, 24 de setembro a gente vai abrir mais vamos explorar esses temas que eu comentei até agora há pouco. O André, do dia 8 e dia 22, vai falar sobre privacidade de dados, tratamento de fundamentação legal, minimalismo de dados, e no dia 5 de novembro eu volto a falar sobre SOC, que digamos que é para fechar todo esse ambiente, que a gente prepara, melhora a postura de segurança, mas eu preciso monitorar para saber o que está acontecendo, porque, como eu disse, uma hora a corda vai estourar e vai ter um incidente. Então, o SOC precisa estar ativo para identificar e conter o incidente o mais rápido possível. Obrigado, pessoal. Obrigado, Luiz e André. E eu passo a bola para frente agora. Muito obrigada, Matheus e André. Vamos para a Dani, para essa rápida introdução a toda a gestão de riscos de terceiros e todo esse novo ecossistema que nós temos que pensar em gerir continuamente. Dani, está contigo. Estamos estourados praticamente no tempo, então façam aí suas apresentações e teasers para as próximas trilhas. Prometo que eu não vou demorar muito. Olá a todos, oi Elô. Aliás, Elô, você na sua introdução, você falou uma frase que eu costumo falar muito também, que ninguém faz nada sozinho, né? Então, se a gente pensa nas empresas, assim, elas dependem dos terceiros, dos fornecedores, dos parceiros, seja para prestar serviço, para fornecer algum insumo. E essas relações, né, a gente vê que elas vêm se sofisticando aí ao longo do tempo, né? Hoje em dia não é mais possível você ter um fornecedor e só fazer um cadastro para poder fazer o pagamento dele, né? Isso tem que passar cada vez mais por questões de homologação, gestão de risco. E o que tem se falado muito ultimamente é a questão da colaboração, né, de buscar parceria. A questão da pandemia, eu acho que trouxe muito isso, a gente vai falar de pandemia daqui a pouquinho. E a questão da sustentabilidade, né, a sustentabilidade aí das cadeias também tem sido falado bastante. Não é só uma questão aí de meio ambiente, né, é uma questão de alinhamento de valores, né, com quem que eu quero fazer negócio, né, quem que eu quero que seja o meu parceiro, né, será que a gente tem esse alinhamento? Até porque todo mundo sabe, né, uma ação do seu fornecedor pode impactar negativamente aí na questão da sua reputação, na continuidade da sua operação. Então, essa relação ela é bastante crítica e vem se tornando muito complexa. E para a gente ouvir um pouquinho aí de vocês, eu queria que vocês aí respondessem o chat, não sei se está na pesquisa correta. Para mim está aparecendo aqui a primeira pergunta lá do Vitor. O chat, ele é em relação às questões de... Desculpa, não é o chat, é a questão aqui do da nossa enquete, né? Então, a nossa enquete é em relação ao nível de maturidade, né? Como é que está o seu estágio atual
Agora sim, a pergunta 9. Em qual estágio sua empresa está na gestão de fornecedores e terceiros? Eu sei que isso pode variar de acordo aí com o fornecedor, se ele é mais estratégico ou não, mas de forma geral, né? O que vocês fazem? Uma análise documental? Existem já homologações? Existem diligências? Olhem que para baixo também tem as outras opções aí de resposta, né? Existe algum tipo de auditoria periódica? Enfim, o que vocês têm hoje, né, dentro da empresa de vocês para poder fazer essa gestão? Bem, eu acho que já podemos encerrar aqui. Então, a maioria, a metade aí dos respondentes colocou que faz a due diligence, né, que olha aí listas de restrições, mídias, mas tem um terço que está ainda num estágio, digamos, inicial, né, que apenas formaliza as questões cadastrais. E a gente vê que a preocupação aqui com monitoramento, né, a gestão de risco e essa visão colaborativa que tem sido aí cada vez mais tendência está zerada, pelo menos aqui nos nossos participantes, né? Então, acho que a gente tem muito espaço, né? E como eu falei, a pandemia, né, ela trouxe aí uma reflexão sobre essas relações, né, clientes, fornecedores, clientes e terceiros. Eu lembro que quando nem tinha chegado a pandemia, a quarentena no Brasil, parecia que era uma coisa super distante lá na China, né, falava-se muito sobre a questão do impacto na continuidade dos negócios aqui, até porque muita empresa aqui no Brasil dependia de insumos ou de peças vindo da China, né? Então, falava-se muito sobre o risco de ruptura, mas outros riscos foram aparecendo aí conforme a pandemia foi chegando perto e, de fato, chegou aqui para a gente, né? Um ponto que, até puxando o gancho aí com que o Matheus, o André falaram anteriormente, é a questão dos seus terceiros terem ido para home office, né? Muita empresa foi para home office, eu estou aqui na minha casa, e como é que você, como cliente, né, tá sabendo se o teu fornecedor está garantindo aí um ambiente seguro, né, tá garantindo aí a privacidade dos dados. Então, também foram outros assuntos aí que ganharam foco e ganharam luz, que já era importante nessa relação, mas que eu acho que ganhou mais evidência ainda com a questão da pandemia. Então, nesse sentido, também eu queria puxar um novo quiz, que é o 10º aqui, então eu queria que vocês ajudassem aqui a debater esse ponto, né? Qual foi a maior preocupação, né, da sua empresa em relação aos fornecedores e terceiros durante a pandemia? Né? Então, foram essas questões de ruptura, ou então não cumprimento de alguma questão trabalhista por parte do fornecedor, preocupação com riscos de segurança da informação, problemas financeiros, liquidez, não pagamento, enfim, vamos esperar aí o pessoal votar para a gente poder avaliar as questões, as respostas aqui. Muito bem, acho que as barrinhas pararam de mexer, acho que a gente pode encerrar aqui. Então, a maioria, né, aqui a grande maioria, 75%, disse que tinha uma preocupação em relação às rupturas, que eu acho que foi o primeiro grande choque, né, a primeira grande coisa que veio à tona, né, quando a gente começou a falar aí de pandemia. E a gente tem aí 25% falando das questões de segurança da informação, que justamente foram os exemplos que eu acabei dando no slide anterior, né. Bem, então, seguindo aqui, eu trouxe uma estatística que é só uma visão geral sobre due diligence de terceiros, né? A ECTS tem esse serviço e a gente fez mais de 10 mil diligências aí no último ano, e a gente vê que cerca de 10% teve algum tipo de problema, ou não foi aprovado, né? Ou esse terceiro teve alguma ressalva. Como eu disse, isso aqui é uma visão geral, a gente vai no segundo episódio, depois eu vou passar a agenda com vocês, a gente vai falar no detalhe, porque a gente tem categorias diferentes de fornecedor, né? Uma coisa é um fornecedor que presta serviço de limpeza, outra coisa é o teu parceiro que faz desenvolvimento de software, né? Quais são os riscos, quais são as diligências que eu preciso fazer para cada uma dessas categorias? Então, a gente também, mais para frente, nos próximos episódios, a gente vai detalhar isso. Só que a gente ouve o outro lado também, né? Porque a gente está falando muito do risco do fornecedor e tal, mas e o que os fornecedores fazem? Então, uma vez a gente fez uma enquete
que a gente foi entender o que eles, se esses fornecedores vinham sendo monitorados ou não. A gente viu que 75% falou que passava por falaram, né, que passava por algum tipo de monitoramento, auditoria aí de seus clientes. Então, acho que mostra a preocupação dos clientes em conhecer os riscos dos seus fornecedores. E outras coisas também que apareceram tem a ver com a questão da forma que a auditoria vem sendo feita, né? Então, a gente vê aí que não é aquela auditoria de ir lá, pegar, anotar, ela já tem mudado, né? A gente tem trabalhado aí com visões de auditoria remota. Isso a gente vem falando até mesmo antes da pandemia, né? Eu acho que com a questão da pandemia, isso acaba até ganhando mais força, e muito a questão da tecnologia, né? Como é que eu uso a tecnologia na relação entre cliente e parceiro, clientes e fornecedores? Quem está acompanhando aqui o nosso webinar desde o início, você vê que em todas as trilhas a gente não deixa de falar a questão da tecnologia, ela faz parte, ela tem que estar presente, inclusive nesses relacionamentos. E por fim, a gente tem aqui a visão geral, né? Quando eu falo de risco, eu tenho que pensar ao longo do ciclo, né? Desde o momento em que eu defino as minhas regras, minhas políticas para fazer a gestão desses fornecedores, passando pela forma que eu vou selecioná-los e contratá-los, e até, por fim, o monitoramento. Então, olhar toda essa gestão de riscos, esse relacionamento ao longo desse ciclo. Tá? E para a gente poder finalizar, então, aqui divulgando a nossa trilha aí de ecossistema e gestão de terceiros, a gente tem o primeiro no dia 19, que vai ser uma visão geral, a gente vai ter aí alguns convidados externos, executivos de compras e uma visão da academia também, com o professor da FIA participando. A gente vai ter no dia 2 questões específicas sobre diligência. Dia 16 de setembro, a gente vai falar muito aí sobre controles, auditoria, e por fim a gente vai encerrar, a gente vai falar da relação com fornecedores, mas com um foco bem específico sobre segurança e privacidade de dados, até fazendo gancho aí com a última apresentação que vocês viram. Então, de forma geral, a Eloy fizeram uns pontos aí que eu queria divulgar com o nosso público. Obrigada a todos e espero vê-los em breve. Muito obrigada, Dani. Agora, o último e não menos importante, vamos trazer um pouco e rapidamente, com agilidade, Bruno, os aspectos da próxima geração da auditoria interna e o convite para os nossos participantes. Perfeito, Elô. Obrigado, Dani. Pessoal, vamos começar aqui fazendo uma pergunta. Queria que vocês olhassem aqui e tentassem responder quais foram os principais impactos da pandemia nos processos de auditoria interna da sua empresa. A gente tem aqui algumas opções, não sei, paramos todas as auditorias, aprender a fazer auditoria interna à distância, se é que isso existe, adequar os ferramentais de auditoria interna, mudança radical no plano de auditoria, os processos críticos mudaram, e o profissional de auditoria interna precisa mudar para adicionar valor diante do novo normal. Muito bem, vamos dar um minutinho, bem rápido esse minutinho para todo mundo responder. A gente tem aqui algumas respostas, mas interessante, ficou bem pulverizadas as respostas. A gente tem aqui auditorias que foram interrompidas, a gente tem bastante gente falando sobre ferramental da auditoria, e a gente tem uma questão crítica falando sobre esse profissional de auditoria que precisa readequar para ser relevante nesse novo mercado. Então, eu queria falar um pouquinho do porquê que a gente faz essas perguntas e traz para você a visibilidade sobre essa próxima geração de auditoria interna. E, para isso, eu vou explicar um pouquinho da nossa trilha. Essa trilha, ela começa falando sobre os paradigmas de auditoria interna, a gente quer quebrar eles. Quando eu comecei na auditoria, eu ouvia que a auditoria não se faz à distância, né? Você tem que levantar e ir até o auditado, conversar com eles. E como é que a gente faz isso agora? Se é tudo à distância, se é todo um universo remoto, né, que a gente vive hoje. Então, a gente precisa falar sobre as readequações do nosso processo de auditoria, e para isso a gente vai passar por 4 trilhas, né, 4 webinários. O primeiro principal falando sobre os paradigmas e depois 4 linhas temáticas, tá? Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre os métodos ágeis na auditoria. A mudança de método é um core, precisa mudar radicalmente dentro do universo de auditoria. O auditor, ele precisa se reinventar para ele ser relevante dentro das organizações. E isso está extremamente alinhado com o que a gente viu aqui nas respostas, né? A gente vai falar também sobre auditoria contínua. A gente vive num mundo em que
as empresas geram dados constantemente e os dados são massivos. Então, a gente não pode falar mais daquela auditoria amostral e fazer uma amostra estatística de baixíssima relevância para a organização como um todo. A gente precisa falar disso de forma ampla e falar sobre auditoria contínua. Então, como que esses dados se conversam com os riscos e como que a gente pode monitorar tudo isso dentro do universo de auditoria. A gente vai falar também sobre Process Mining. Process Mining é a ideia de que os processos, eles falam sobre os riscos das organizações, onde esses riscos aparecem e como a auditoria pode atuar dentro desses processos, né? E os processos, eles estão aqui fundamentados pelos dados que as organizações geram. Então, a gente vai apresentar um pouquinho dessa trilha e falar sobre o ferramental, né? E, por último, a gente vai falar sobre automação de controles internos. Para a gente é fundamental que o controle, ele tenha funcionamento, mas é fundamental que os controles, eles não sejam meramente manuais. O processo manual, hoje, ele é muito repetitivo, ele adiciona pouco valor para a organização. Então, a gente vai falar sobre como esses controles internos, eles podem ser automatizados, gerando trilhas de auditoria, gerando resultados de auditoria que podem ser usados para a gestão de riscos dos negócios como um todo. Essa é um pouquinho da nossa trilha, fui bem rápido aqui, agradeço o tempo, agradeço aqui a participação de todos, o tempo está se finalizando, mas jogo a bola agora, apresentando a nossa trilha, né, as datas aqui, dia 18 de agosto, dia 1 de setembro, 15 de setembro, 29 de setembro e 13 de outubro, são todas as temáticas que a gente vai trabalhar aí ao longo do tempo. Queria convidar você a participar, acho que vai ser bem relevante para as mudanças e para o processo de auditoria que a gente tem daqui para frente. Elô, obrigado. Obrigada, Bruno, obrigada, Dani, obrigado a todos que permaneceram conosco. Mais uma vez, eu convido todos e todas a se inscreverem, a participarem, né, das nossas 6 trilhas de conhecimento, para, de fato, estarmos todos mais do que preparados, mas com todos os ferramentais implementados nesse mundo dinâmico de transformação. Afinal, né, o que é mais perigoso, como já disse aí Jeff Bezos, é a gente não evoluir, né? Então, nos negócios, precisamos evoluir sempre. Conhecer, aprender, compartilhar, dividir para evoluir. E sermos bem-sucedidos em todos os nossos aspectos. Obrigada a todos que ficaram conosco até aí o passar do tempo, e nos vemos nos próximos episódios da nossa trilha de resiliência empresarial. Fiquem bem, fiquem seguros e até breve.